Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? A aula hoje é sobre Roma Antiga. A história de Roma é dividida em três partes: monarquia, república e império, de acordo com os tipos de governo que eles tiveram em sua história na época antiga. Inicialmente, temos a monarquia, que durou de 753 a.C. a 509 a.C. Para a gente localizar Roma, a gente tem que fazer uma espécie de análise desse mapa ou dessa imagem, né? Geralmente as pessoas conseguem ver a Península Itálica como uma bota, né? Seria um formato de uma bota. E se essa bota tivesse um laço, justamente onde fica esse laço seria a cidade de Roma. Como assim? Um dos nomes que se dá à região onde está Roma chama-se Lácio. Então, para decorar onde fica Roma nesse território, a gente teria que pensar onde ficaria o laço da bota. Então, ficaria mais ou menos no meio da canela dessa bota, a região do Lácio. Tem mais algumas características da localização geográfica deles. Roma faz parte da Península Itálica, né? Ela está na península. Ela é banhada pelo menos por 4 mares, então a vocação de Roma sempre foi marítima ou voltada ao comércio marítimo. E tem esse formato de bota, como já dissemos anteriormente, está na região do Lácio. Um dos rios que banha a região é o rio Tibre. As origens de Roma se dividem em duas. Temos a histórica e a mitológica. A histórica diz que vários povos migraram para a região e deram início àquilo que mais tarde chamou-se Roma. A mitológica, ela já tenta enfatizar uma história mais de lenda, uma história de vencedores, uma história como se o povo romano tivesse nascido da batalha. Então, 2 irmãos, Rômulo e Remo, teriam sido abandonados em um cesto no rio Tibre e teriam sido acolhidos pela loba Lupa, que teria amamentado os dois e feito com que eles sobrevivessem. Depois disso, os dois lideraram algumas batalhas que deram origem ao território onde se localiza Roma. Então, são 2 possibilidades de histórias sobre a fundação de Roma. A monarquia ela tem algumas características específicas, né? Primeiro, a ideia de que vários povos deram origem àquilo que mais tarde foi Roma, e um desses povos teria liderado Roma no início da monarquia, que seriam os etruscos, um desses povos. Tínhamos também os latinos, os lígures, então são vários povos que teriam migrado para essa região. Os etruscos teriam sido os primeiros povos que tiveram terras na região, por isso teriam preferência naquilo que seria o governo de Roma. Então a primeira organização política de Roma foi uma monarquia liderada pelos povos etruscos. Então os reis etruscos governavam, junto a uma outra classe social que se formou, seriam aqueles bem-nascidos, aqueles que tinham terras ou posses, que foram chamados de patrícios. Já aqueles que vieram depois, ou que não tinham terras, ou também que eram estrangeiros e chegaram em Roma, eles foram chamados de plebeus. Então, já no início da história de Roma, eu tive a origem de 2 classes sociais. O com terra seria o patrício, e aquele que não tinha posses, que seriam os plebeus. Então, a gente também vai ter outros personagens que vão aparecer ao longo dessa história. Então, os patrícios seriam os donos de terra, os plebeus, os que não tinham terras, mas eu tinha outros que dependiam desses 2, ou que faziam parte acima ou abaixo nas classes sociais. Então, por exemplo, eu vou ter os clientes. Se a gente pensar na origem da palavra cliente, ou pensar no supermercado, cliente é aquele que precisa de algo de alguém. Então, os clientes eram aqueles caras que dependiam dos patrícios, precisavam dos patrícios para algo. E eu vou ter também os escravos. Lembrando que a escravidão na Grécia e também em Roma se davam muito por dívidas ou por guerras. Então, um escravo, por exemplo, poderia ter a sua liberdade. E aí a gente tem a pirâmide social, mais ou menos de como era dividido as classes sociais em Roma. Por que a monarquia não deu certo e o que levou ela ao seu fim? A gente já viu que tinham 2 classes sociais que passavam a disputar entre si. Só que os reis etruscos, em algum momento de sua história, eles passaram a criar algumas normas, algumas leis que favoreciam os plebeus. Os patrícios não gostaram disso, né? E acabaram expulsando os reis etruscos, dando início a um novo tipo de governo, chamado de república. A república ela já tem um pouco mais de duração do que a monarquia. Ela vai de 509 a.C. até 27 a.C. Quais são as características desse momento histórico de Roma? É um momento de intensas lutas entre patrícios e plebeus, né? Vou ter várias revoltas. Os patrícios vão criar uma série de leis que, na prática, elas não ajudam em nada, mas elas fazem de conta que os plebeus têm algum direito dentro dessa sociedade, e a gente pode destacar algumas. Por exemplo, a Lei das 12 Tábuas. Ela transformava as leis orais em leis escritas. As leis escritas fariam com que as leis não pudessem ser mudadas constantemente através de interpretação. Isso dava a impressão de que as leis seriam iguais para todos. Mas vamos pensar bem. Um plebeu
teria direito à leitura? Ele sabia ler, por exemplo, interpretar uma lei? Será que o patrício que criou essa lei não criou ela simplesmente para fazer de conta que havia uma certa preocupação com os plebeus? Outra lei, a lei da Canuleia, ela permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Será que a sociedade aceitaria o casamento entre um patrício e um plebeu a partir daquele momento? A lei da Licínia, ela acabou com a escravidão por dívidas. Como é que uma pessoa poderia pagar sua dívida se ela fosse escrava? A lei da Frumentária, ela baixou o preço do trigo, com a ideia de tentar acabar com algumas revoltas que aconteciam com os plebeus por conta dos altos preços dos alimentos. Então, ela, de fato, ela fazia com que o plebeu não reclamasse tanto. Tribunos da plebe, vai ser um cargo político que vai ser criado para que os plebeus participem da formação das leis. Só que era apenas um tribuno da plebe para centenas de patrícios votando. Então, logicamente, os patrícios sempre teriam preferência, né, na finalização dessas leis, na votação daquilo que agradaria mais aos patrícios do que aos plebeus. E também, durante a República, a gente tem um poder mais fragmentado, não está mais nas mãos somente dos reis etruscos, como estava antes. Agora eu vou ter como liderança principal os senadores patrícios, que eram os mais velhos, os donos de terra, era um cargo vitalício, não se perdia, e vou criar uma série de outros cargos que vão ser utilizados no governo da República. Por exemplo, vai ter o cônsul, que a função dele é cuidar do exército, né? E toda vez que tiver que ter uma convocação de votação do Senado, quem vai fazer isso é o cônsul. Eu tenho o ditador, que em alguns momentos de crise vai ter que assumir o poder para colocar controle em Roma. Eu vou ter os pretores, que vão ser responsáveis pela justiça. Eu vou ter que ter os questores, que vão cuidar das finanças. E eu vou ter os censores, que vão cuidar da contagem da população e daquilo que a população precisa. Então, as principais características que a gente tem ainda na República vários conflitos. Roma vai se expandir muito, ela vai aumentar o seu território, ela já vai dar a cara daquilo que Roma vai ser no Império, ela vai aumentar o efetivo do seu exército para essas conquistas contra os povos vizinhos, vai se criar uma rede de estradas gigantesca para que se tenha um controle de todo o território, né, para que o exército se locomova, e vão começar alguns conflitos com alguns povos vizinhos, em especial Roma versus Cartago, que vão ser as guerras púnicas, né, entre esses dois povos. O que eles vão estar disputando? O Mar Mediterrâneo. Roma vai vencer as 3 guerras púnicas e vai conquistar o Mar Mediterrâneo, vai mudar o seu nome, vai lhe dar o nome de Mare Nostrum, nosso mar. Roma vai passar a dominar todos os povos que beiram o Mar Mediterrâneo. Roma ficou tão grande que o território precisou ser dividido em 3 partes, em 3 governos liderados pelos senadores, chamados de triunviratos. Como funcionava isso? O Senado escolhia 3 generais, dividia o território entre esses 3 generais, que a partir daí governariam em nome dos senadores. O que aconteceu a partir desse momento através dos triunviratos? Sempre sobrava um, porque ele acabava conquistando o poder dos outros 2. Um acabava morrendo, o outro acabava desistindo e sobrava nas mãos de um. Ao total foram 2 triunviratos durante a República Romana. No primeiro triunvirato sobrou Júlio César, só que por medo do poder que ele tinha, o Senado acaba lhe convidando para um chá, né, na escadaria do Senado, e os senadores acabam matando o Júlio César a facadas, né? E tem aquela cena que se reproduz em que ele disse: até tu, Brutus, né? Até alguém que ele conhecia, que fazia parte do Senado romano, acabou sendo responsável por sua morte. Então, no primeiro triunvirato, Júlio César sobra como o último, mas os senadores acabam matando o Júlio César. Já no segundo triunvirato, sobrou Otávio, dos 3 generais que estavam liderando o território romano. O Otávio era sobrinho do Júlio César, só que nesse momento já se via a necessidade, sim, de uma figura principal, que seria a ideia do imperador. Então o Otávio vai receber o título de Augusto, que seria um título divino, e vai se sagrar o primeiro imperador de Roma, dando início ao Império Romano. O Império Romano vai de 27 a.C. até 476 d.C. Ele tem uma série de características diferentes da monarquia e da república. O período inicial é chamado de Pax Romana. É um momento em que Roma está em paz, ela tem um território grande, tudo está controlado, só que isso também é negativo. Por quê? Roma não tem guerras, não está trazendo novos escravos e algumas coisas vão começar a faltar nesse império, né? Não há esses conflitos que haviam durante toda a República. Então, algumas leis vão ser criadas em Roma nesse momento, em especial algumas que deram cidadania a todos que viviam em Roma. Para que isso? O romano vai pagar impostos, então eu preciso ser romano para que eu tenha necessidade de pagar impostos para o império. Então eles vão criar, por exemplo, leis que davam cidadania para todo mundo, né? Mas não com o intuito de ajudar, e sim de cobrar impostos de todos.
E em momentos de muita crise, em momentos de conflitos dentro de Roma, se criou a política do pão e circo. O que seria isso? Os imperadores romanos, para agradar a população e para se mostrar presentes e evitar maiores conflitos, eles distribuíam comida e espetáculos nos circos que eles criavam naquele momento, que eram as arenas de espetáculo. Que espetáculo e que circo era esse? Eu fazia com que a população visse morte. A gente pensa, nossa, mas morte era um espetáculo naquele momento? Pensa que em momento de crise, dentro de um império que cresceu de guerra, a morte era algo comum. Então, morrer na rua ou morrer na guerra era normal naquele momento histórico. Então, o imperador acabava colocando, por exemplo, para degladiar dentro desses circos, animais e escravos, ou ainda escravos e soldados para tentar reprisar guerras que Roma tinha vencido. Então, eles vão demonstrar que eles têm o poder sobre a população. Como, por exemplo, o imperador lá, quando queria mostrar influência e queria mostrar que estava ouvindo a população, né? Tinha uma cena, por exemplo, de um soldado romano que estava para matar um escravo dentro da arena. Então, antes de matar, ele pedia permissão para o imperador. E o imperador pedia permissão para a população. Posso matar ou não posso matar? Posso ordenar que sim ou que não? Então, ele simulava que ele estava próximo do povo, ouvindo o povo. Ele fazia aquele joia ou para o lado ou para baixo, dizendo assim, ó, pode matar ou não pode matar. Então, assim ele demonstrava que ele estava próximo da população. Na verdade, ele estava simplesmente induzindo a população aquilo que ele queria e se mostrando presente de alguma forma, né? Então, a gente percebe isso nos dias de hoje, por exemplo, quando tem as questões políticas relacionadas a estádio de futebol, relacionadas a espetáculos para a população, enquanto tem outras questões que deveriam ser pensadas. Então, a política do pão e circo ainda existe nos nossos dias. Outra coisa é que a população cresceu tanto naquele momento que acabou aguçando coisas que já eram evidentes, por exemplo, a desigualdade social dentro das cidades. E os povos que eram de fora, que eram vizinhos de Roma, começavam a cada vez mais pressionar Roma para tentar invadir. Esses povos eram vistos pelos romanos como bárbaros. O bárbaro era o estranho, o bárbaro era aquele cara que veio de fora, aquele que não tinha a mesma língua, aquele que pensava e se vestia de forma diferente do romano nesse momento. E o Império Romano passou a tentar proteger essas fronteiras, principalmente mandando soldados para essas fronteiras de limite com outros lugares vizinhos. Por exemplo, o pagamento era feito para esses soldados através do sal. Daí vem a palavra salário, né? Pagamento com sal. Então, o exército era pago, eram mercenários em especial que faziam esse trabalho, né? Não tinha soldados formados para toda a fronteira do Império, então eles pagavam alguns soldados para fazer essa proteção. Também teve um momento que eles passaram na aposentadoria de soldados, dar terras nas fronteiras para que fosse protegido o território romano. E aí vai surgir, no momento de crise, muitas lendas, né? De que alguém viria salvar essa população de todo esse sofrimento, dos impostos, desse momento difícil que Roma passava. E aí vão surgir os personagens messiânicos. E um deles é Jesus Cristo, que vai ser visto como uma possibilidade muito melhor do que o imperador, que era divino na Terra, né? Então, Jesus seria um cara que veio falando de bem, que veio falando de partilha, que não cobrava impostos, que ele dizia que deveria se ter amor ao próximo, né? E o imperador vai ver isso como uma ameaça, tanto que Jesus vai ser crucificado por conta das ideias que ele tinha. Só que quanto mais eu nego algo, mais as pessoas querem fazer. Então, quando se combateu o cristianismo, muito mais força ele ganhou nos anos seguintes do Império Romano. Então, os seguidores de Jesus vão dar origem a uma tradição, a uma religião mais tarde chamada cristianismo, que vai ser amplamente combatida pelo Império Romano no seu início, né? E aí tem algumas características desses imperadores, pelo menos de alguns imperadores romanos. Eles tinham, cada um fazia coisas totalmente diferentes uns dos outros. Então, por exemplo, o Diocleciano, ele dividiu o território em 4 partes, ele criou uma ideia de tetrarquia, em que ele nomeava generais. Era muito parecido com os triunviratos que tinha antes, mas era uma ideia de tentar administrar esse território gigantesco. Então, por exemplo, ele criou leis como a lei do preço máximo, em que ele impedia que os preços ficassem muito altos a ponto da população começar a reclamar. Ele criou a lei da utilidade pública, que obrigava uma parte da população a viver no campo para produzir alimento para quem estava na cidade, né? Constantino, mais tarde, vai liberar a prática do cristianismo, porque Roma tinha muito mais coisa para brigar, além do que essa religião que estava surgindo ali, né? Através do Edito de Milão, então ele permite que as pessoas tenham essa prática, e ele vai dividir o império em 2 partes.
eu costumo dizer que essas duas partes chamaram-se Iroque e Iror. O que seria isso? Iroque seria o Império Romano do Ocidente e Iror, Império Romano do Oriente. Então ele criou duas capitais. De um lado, no Império Romano do Ocidente, eu vou ter Roma, e no Império Romano do Oriente, eu vou ter Constantinopla. E o próximo imperador, ele já percebeu que o cristianismo podia ser um aliado. O Teodósio, ele vai transformar o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Tanto que ele vai até proibir Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos, na verdade, eram uma prática religiosa, né? Era a ideia do politeísmo. Os jogadores, eles agradavam aos deuses, né? Em homenagem aos deuses do Monte Olimpo. Então, isso deveria ser proibido nesse momento, porque era uma prática pagã, tá? Então, o final do Império Romano se dá da seguinte forma: os povos bárbaros vizinhos passam a ameaçar as fronteiras romanas, a população já estava numa condição de miséria muito grande, os imperadores já não controlavam mais os territórios e nem a população, e aos poucos as duas partes do Império vão sendo invadidas. Então, o Iroque, que é o Império Romano do Ocidente, ele vai ter o seu fim em 476 d.C., com as invasões bárbaras. Já o Império Romano do Oriente vai ser invadido quase 1000 anos depois, né? Ali onde vai se criar o Império Bizantino, vai ter toda uma outra cultura que vai tentar representar aquilo que Roma foi ao longo de sua história. Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, curtam esse vídeo e aproveitem nossas próximas aulas. Um abraço! Sobre Roma eu vou falar, o melhor de Itália, um patrício, mãe se dá bem. Monarquia pra começar, na República vai rolar, Padre Nosso, vem chegando a expansão. Roma cresceu muito e foi dominando, povos conquistados, foi escravizando, velhos sem trabalho, foi se revoltando, guerras quer ganhar cidadania, conquistar, tem as 12 tábuas e a Ganoleia, tem a Monumentária, pra classe plebeia, tributos da plebe, Tibério e Caio, como dar? E no ouvido ainda tem, os 5 graus e não tem no vermelho. Júlio ditador, o segundo rodado dominou, fez seu marco do Império, começou no ciclo, a desumana alcançou. Império gigante, crise vem chegando, cessam as conquistas, escravos voltando, cresce o cristianismo e o povo antigo vai se liberar.